Olá, pessoal. Dando continuidade a essa tirada de dúvidas sobre energia solar, a gente vai falar hoje sobre o sistema de compensação. São perguntas que constantemente são feitas pelos clientes em relação a essa geração. Então, por exemplo, muitas vezes o cliente chega e pergunta: e eu posso gerar energia solar num lugar e utilizar em outro? Pode. A gente vai ver hoje que existe um sistema de créditos que são gerados através de um medidor bidirecional. Então, você, durante o dia, geralmente gera muito mais do que consome, e esse excesso, que não pode ser armazenado, a menos que você tenha baterias em casa, mas que não é o caso normalmente, você joga para a concessionária. E quando você não está com possibilidade de gerar essa energia elétrica, como por exemplo à noite, então você puxa de volta a energia elétrica que você jogou. Ou seja, como você produziu excedente e jogou isso para a concessionária, você agora vai utilizar os créditos gerados e abater na energia que você usa. Bom, então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui de forma mais ilustrada para que entenda melhor. E querendo vocês tirar dúvidas a respeito, mandem recados, mandem mensagens e a gente procura esclarecer essas dúvidas. Bom, como a gente viu em uma apresentação anterior, a geração de energia elétrica é feita durante o dia. Então, durante o dia vai ter a geração, essa energia gerada vai ser utilizada pela residência. Como a energia que é gerada é maior que a consumida, vai ter crédito. Esses créditos vão passar por um relógio bidirecional, no caso essa energia vai passar por um relógio bidirecional e vai gerar créditos na concessionária. À noite, a gente não tem geração de energia elétrica, falta o sol. Então, o que acontece? A residência passa a ser suprida pela concessionária. E aí, o relógio do medidor vai girar no sentido normal. E com isso, você passa a utilizar aqueles créditos que você produziu durante o dia, ou você vai, caso não tenha crédito suficiente, vai consumir da concessionária. Só que só isso daí já baixa muito o valor de uma conta de luz. Então aqui somente explicando, né? Então você tem a geração, isso daí vai passar pelo quadro de energia, o quadro de energia vai para a rede durante o dia. Chegou a noite, você vai consumir utilizando aqueles créditos que foram produzidos durante o dia. Bom, como é que a gente pode fazer essa questão da distribuição? Existe o sistema de compensação, que é o que a gente acabou de falar, ou seja, você produz e envia para a concessionária. E na hora que precisa, você toma aquilo de volta. Mas existem os sistemas de compensação remoto. O principal deles é o autoconsumo remoto. Então muita gente pergunta, como eu disse, eu tenho como gerar em um lugar e utilizar em outro? Tem. E essa unidade consumidora vai estar gerando a energia solar. Como a gente viu, ele gera e consome durante o dia, mas o consumo diário, o diurno, é um consumo relativamente pequeno. E aí o que acontece? Ele joga isso para a rede. À noite, ele vai consumir da concessionária. Só que no processo de homologação podem ser informadas outras unidades consumidoras que estejam sob a mesma titularidade, CPF ou CNPJ, do proprietário dessa unidade aqui, para que sejam descontados aqueles créditos que foram gerados por essa unidade consumidora. Ou seja, eu posso ter uma casa de praia e uma casa lá na fronteira do estado. Então, eu vou gerar nessa casa de praia e vou informar a concessionária que os créditos excedentes que foram lançados na rede tanto vão ser utilizados por essa unidade consumidora
como pelas outras unidades consumidoras sob a mesma titularidade, inclusive especificando quanto por cento do excedente cada um vai utilizar. Então, essa é a principal forma. Ah, mas e se eu quiser utilizar na casa de minha mãe? Posso? Pode, mas vai ter que mudar a titularidade. Ou a sua residência vai ficar sob a titularidade dela, frente à concessionária, ou a residência dela vai ficar com sua titularidade. Então, isso seria o que a gente chama de autoconsumo remoto. Uma outra ideia é a ideia de múltiplas unidades consumidoras em um mesmo imóvel, em um mesmo condomínio. Então, por exemplo, prédios ou comerciais ou residenciais podem instalar a energia fotovoltaica. Geralmente existe um CNPJ do condomínio e esse CNPJ é que vai ficar responsável por informar a concessionária quanto por cento cada unidade consumidora vai receber daquela energia excedente. Nesse caso, não dá para se utilizar o autoconsumo remoto. Então, eu não posso produzir nesse prédio para descontar em outra unidade distante. Somente em unidades consumidoras associadas a esse condomínio. Fora isso, existem duas outras formas. São formas de distribuição da energia elétrica gerada por titularidade diferente. Então a gente vai ter o formato de consórcios, realizado entre duas pessoas jurídicas, pelo menos, e o sistema de cooperativas, onde a gente tem que ter um mínimo de 20 pessoas, e a partir dessas 20 pessoas físicas, aí você pode começar a colocar pessoas jurídicas. Como ele diz aqui, não necessariamente todos são integrantes, todos os integrantes precisam receber cotas de energia. Então, por exemplo, eu tenho 4 unidades consumidoras, 5 pessoas morando em cada uma, todas elas de maior. Eu posso cadastrar cada uma dessas como uma pessoa física diferente e formar essa cooperativa. Nesses dois casos, é necessário que se atente também à lei de consórcios e à lei de formação de cooperativas, porque vai ter todo o contrato, vai ter todo o processo jurídico para essa formação. E a última ideia seria a ideia de aluguéis, alugar telhados, terrenos, equipamentos, e com essas cotas de aluguel seria utilizada a energia elétrica que cada um deles viria a produzir.